Dando sequência à série de entrevistas com os candidatos a governador do Rio Grande do Sul pela Associação dos Diários do Interior, recebemos hoje o candidato Roberto Robaina, da coligação Frente de Esquerda, formada pelo PSOL e PSTU. Olá, candidato, bem-vindo e obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, uma honra, satisfação. Certo, eu sou o Pedro Garcia, estou aqui com o Ronaldo Falkenbach, que vai dar início então à nossa entrevista. Ronaldo. Bom, candidato Robaina, se o senhor for eleito, qual vai ser a sua pauta ou ação prioritária no comando do Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul necessita de um governo que primeiro diga a verdade para o povo acerca da real situação do Estado. Isso requer uma determinação também de enfrentar quais são os problemas mais graves. É óbvio que tem demandas e carências de todo tipo. Então, na conversa nossa, certamente nós vamos tocar sobre elas, né? Educação, saúde, infraestrutura, transporte. Mas nós temos dois tipos de problemas que devem ser enfrentados. Os privilégios dos partidos políticos e do sistema político. O parasitismo político-partidário que existe no Brasil e evidentemente que no Estado, que sangra recursos públicos e que distancia a população da política, porque a política, por uma parte muito grande do nosso povo, é vista como uma atividade lucrativa, digamos assim, e não como uma atividade para desenvolver e lutar pelo bem comum, pelo interesse público, pelos interesses da maioria do povo, da classe trabalhadora, da juventude. Então nós queremos, em primeiro lugar, atacar esses privilégios. E também fazer uma inversão do que hoje ocorre, que é a transferência de recursos públicos para as grandes empresas privadas e para as famílias milionárias que existem no Brasil e existem no estado do Rio Grande do Sul. E não é possível continuar assim. É preciso fazer com que os recursos públicos sejam destinados ao interesse público e não às grandes empresas, banqueiros e às famílias milionárias que, infelizmente, hoje controlam a economia e controlam a política. Agora, candidato, se o senhor for eleito, o senhor será o primeiro governador eleito após as históricas manifestações que ocorreram no ano passado, mais precisamente em junho de 2013, no Brasil e também no Rio Grande do Sul. Manifestações, aliás, que continuam em menor grau, mas continuam ocorrendo aqui e ali até hoje. De que forma a sua administração vai responder a esses anseios que ficaram expressos nesses protestos? Os protestos de junho nós denominamos, inclusive, o levante juvenil e popular que existiu no Brasil em junho de 2013. Eles já terminaram, né? Nós tivemos um levante que teve um período no tempo, e ele foi centralmente em junho e chegou um pouco a julho, né? Quando teve a paralisação nacional em 11 de julho de 2013. Mas ele foi um levante que, de uma certa forma, foi um momento muito especial, porque a normalidade para os políticos tradicionais e para os donos do poder é aquela normalidade onde o trabalhador e o jovem vai do trabalho para casa, da casa para o trabalho, ou da casa para a escola, do trabalho, enfim, é uma rotina onde as pessoas aceitam a continuidade da vida como ela está, com as precariedades do transporte, com problemas da educação e da saúde, e esse período foi um período em que o povo disse basta. Então quebrou essa normalidade. Tanto quebrou essa normalidade que teve coisas que pareciam impossíveis que ocorreram. Os 20 centavos, não. As tarifas, quando havia protestos para redução de tarifas de ônibus, sempre se dizia que nunca ia levar em nada, nunca ia ter redução de tarifa, pois em junho de 2013 houve redução de tarifas no país inteiro. Mas não foi só por 20 centavos, como os manifestantes muito bem diziam, e nós entre eles, porque nós do PSOL e do PSTU participamos ativamente. A própria vice da chapa, da chapa que eu represento, do PSOL e do PSTU, a Gabi Tolotti, foi uma das lideranças, dos inícios desse movimento. Não foi uma liderança de junho, propriamente dito, porque junho foi um movimento de massas que não teve lideranças. Não teve gente que antes de junho incentivava as pautas
que ganharam peso de massas em junho, né? A Gabi era uma delas, e vários militantes do PSOL, do PSTU, militantes independentes, que já em fevereiro de 2013, na capital dos gaúchos, em Porto Alegre, levavam a pauta da redução da tarifa, né? Em manifestações pequenas, até que, felizmente, nós tivemos a combinação de dois acontecimentos que foram muito importantes, que foi a ação na Justiça, que o Pedro Ruas, o vereador do PSOL aqui de Porto Alegre, entrou junto com a Fernanda Melchiona, e a Justiça deu ganho de causa a essa ação em função das manifestações juvenis que começaram no Rio Grande do Sul naquela oportunidade. Então, para nós, a pauta de junho é uma pauta muito importante. Nós ficamos muito tranquilos. Tranquilos em que sentido? Nós achamos que o problema não é governar depois de junho. O difícil é governar antes de junho. Porque junho demonstrou que há disposição do povo brasileiro de despertar para a política, de tomar a política nas suas próprias mãos. E a única possibilidade de ter um governo do PSOL que realmente mude a situação é se o governo do PSOL for uma possibilidade de dar um canal para que as próprias pessoas assumam a responsabilidade da política nas suas mãos, e não os políticos tradicionais, os partidos tradicionais. E é isso que nós queremos. Nós queremos que o governo seja um governo que tenha peso da sociedade civil organizada, não dos partidos políticos vinculados com interesses de grandes empresas, de banqueiros, enfim, de uma minoria privilegiada que sempre mandou e que sempre ganhou. Candidato Robaina, vamos a mais uma questão que tem sido pauta de manifestações dos últimos governadores e até de preocupação, que é a questão da dívida do Estado com a União. Houve uma tentativa até de votação de um projeto que beneficiaria o Estado, acabou sendo protelada essa votação. Se eleito, de que maneira que o senhor pretende tentar agilizar a tramitação dessa matéria que pretende aliviar um pouco da dívida do Rio Grande do Sul? Mas esse projeto não alivia nada. Esse projeto aí, primeiro, não foi votado, né? O governador Tarso alardeia que o primeiro passo foi dado, né? E, na verdade, não foi dado esse primeiro passo porque o projeto não foi votado. Quem vetou a votação dessa negociação foi a própria presidente Dilma, através do ministro da Fazenda Guido Mantega, e eles vetaram porque a linha do governo federal é uma linha de ajuste máximo, de garrote máximo, enforcamento máximo às contas públicas dos estados. Então, mas mesmo o primeiro passo que o Tarso se refere não é um passo que realmente alivie as finanças do Estado. Não alivia porque a negociação é uma negociação que mantém as cláusulas draconianas do contrato de 98. Juros extorsivos, por mais que na proposta de negociação os juros reduza, não seria mais o IGPI e passaria a ser o IPCA, mas não importa. Importa que segue sendo extorsivo e segue tendo juros sobre juros, né? Porque, na verdade, boa parte dessa dívida já foi paga. E a conta só seria aliviada a partir de 2028, porque o acordo só interfere sobre o que chamam de resíduo da dívida, que é o que passa do pagamento dos 13% ao mês ou ao ano, que o Rio Grande do Sul paga 13% ao ano da sua receita líquida para a União sustentar 5 mil famílias mais ricas do Brasil, as milionárias famílias que detêm a maior parte dos títulos da dívida pública, e o Rio Grande do Sul, com 13% da sua receita, todo mês vai lá e sustenta a União e essas famílias. E o acordo não alivia esse repasse de 13% da nossa receita. Então aí, eu não quero, nós certamente podemos seguir debatendo esse assunto, porque eu acho que aqui, nesse tema, é onde se concentra as diferenças entre os projetos. Tá? E o projeto do PSOL é um projeto que defende a auditoria dessa dívida. Nós queremos uma auditoria, nós achamos que a dívida já foi paga. Quando esse contrato foi feito em 98, o Rio Grande do Sul devia 10 bilhões de reais. Até o ano passado, o Rio Grande do Sul já pagou, é ali que eu olho, né? Ali, até o ano passado, foi 20 bilhões e nós temos uma dívida de mais de 40 bilhões. Já viu isso? Começa a pagar 10, um acordo de 10, daí tem que pagar mais 20 bilhões, já pagamos 20 bilhões, devemos 40 bilhões. Então, é óbvio que tem um mecanismo extorsivo. Então, tem que ter auditoria. Nós fazendo auditoria, nós vamos reduzir muito a dívida.
Eu acho, inclusive, que o conjunto da dívida já foi paga. Então, nós queremos fazer auditoria e vamos suspender o pagamento. Nós temos muitas experiências no Brasil e no mundo de auditorias de dívida, e inclusive de moratórias de dívida. O Equador mesmo fez uma auditoria e a dívida equatoriana que sofreu uma auditoria, ou seja, que foi investigada, a redução legal da dívida foi de 75%. Então não é pouca coisa. Se nós conseguimos uma redução de 75%, e o Equador não saiu do mundo, não saiu do sistema mundial, o Equador está lá vivendo, inclusive progredindo mais do que antes, porque parte da dificuldade que tinha o Equador era o sistema da dívida. E o Brasil tem esse mesmo problema, o Rio Grande do Sul tem esse mesmo problema. O Rio Grande do Sul está sem capacidade de investimento. Eu estou contente que, pelo menos nessa eleição, o tema está sendo debatido. Na eleição de 2010, fazia de conta que o problema parecia que não existia. Nós do PSOL fomos o único partido que apontou em 2010 esse tema como o tema mais grave do Estado e nós seguimos apontando. Hoje, felizmente, já há um certo reconhecimento de que deve ser atacado o problema. Mas as candidaturas tradicionais não têm nenhuma proposta para atacá-lo, porque todas elas reconhecem um acordo, mantêm o acordo de 98. E mantido o acordo de 98, não tem o Estado condições de investimento, não tem o Estado condições... Então, esse debate é chave, porque o governador Tarso acabaram de aprovar ontem no Senado um novo endividamento de 300 milhões. Mas, então é isso, quer dizer, o projeto do Tarso é um projeto só de endividar o Estado. Mesmo agora nós estamos no limite do endividamento, daqui a pouco não vão mais dar crédito para o Rio Grande do Sul. E o projeto do PSOL não aceita, nós queremos auditoria e queremos o não pagamento. Ainda a respeito da relação entre governo estadual e governo federal, candidato, um ponto que também já foi pauta de campanhas anteriores é referente às perdas do Estado com a Lei Candir. Houve uma queda nos repasses da União para o Estado e isso prejudica as empresas exportadoras e, em função disso, inclusive, temos casos, por exemplo, no setor fumageiro, de empresas que levaram as suas operações para outros estados porque não estão recebendo as compensações previstas na lei. O senhor enxerga margem de negociação junto ao governo federal para reverter essa situação, candidato? O problema é esse, né? O tal de alinhamento das estrelas não funcionou, porque a Lei Candir é do Fernando Henrique, né? Foi no governo do Fernando Henrique, bem, tá aí o nome, Candir, era um político vinculado ao PSDB. E, como tu diz, de fato nós temos esse problema, até porque o Rio Grande do Sul é um estado exportador. Então, o Rio Grande do Sul é um dos estados mais afetados do Brasil pela Lei Candir, porque a Lei Candir isenta de impostos justamente as exportações de produtos primários e semi-elaborados. E, de fato, não tem compensação nenhuma, porque nós tínhamos, na verdade, para receber quase 3 bilhões, 2 bilhões e meio, e a compensação não chega a 300 milhões. Então, o Rio Grande do Sul está perdendo no mínimo 2 bilhões nessa brincadeira por ano, né? Há cálculos que dizem que nos últimos 10 anos o Rio Grande do Sul perdeu 10 bilhões ao total, né? Ou seja, a dívida da União nesse caso. Olha a ironia. Dizem que o Rio Grande do Sul deve para a União, mas só na Lei Candir, daqui a pouco nós começamos a ficar credor ao invés de devedor. Então essa história de que o Rio Grande do Sul deve é uma conversa para seguir explorando o povo gaúcho e beneficiando a minoria privilegiada que suga os recursos públicos, né? Porque nós temos um país onde o recurso está sendo concentrado na União, 60% dos impostos é a União que detém. Depois é que passam para os municípios e para os estados. E além disso, mecanismos como esse de isenções prejudicam estados como o Rio Grande do Sul. Então, qual é a negociação possível? A primeira questão é que o povo precisa saber disso. O povo precisa saber que o governo federal, ao invés de respeitar o Pacto Federativo, ao invés de respeitar os recursos que cada estado merece ter, a União se apropria de recursos que não são dela e nós ficamos na situação que nós estamos, sem piso do magistério sendo pago, com a educação com precariedade. Bem, o metrô, que supostamente nós teríamos que ter na capital, é uma vergonha, foi anunciado em 2008, foi a primeira vez que anunciaram o metrô em Porto Alegre, nós estamos em 2014, e a única coisa que tem do metrô é um prédio ali na frente do Beira-Rio,
um escritório que já faz uns 6 anos que tem gente contratada para trabalhar lá, não sei o que eles fazem. Estão alugando um prédio que diz escritório do metrô, que a única coisa que tem é o escritório, né? Não tem nada mais. Então, são recursos públicos que nos faltam e que, infelizmente, o primeiro ponto é justamente o povo saber disso. Porque o governo federal não pode ficar com esse dinheiro. E hoje fica. Então, a continuidade da política do Fernando Henrique, né, e nesse sentido, eu acho que, nesse caso, Ana Amélia e Tarso é Coca-Cola e Pepsi-Cola. Né, porque a Ana Amélia vai dizer o quê? Se a Lei Candir é justamente defendida, inaugurada e apresentada no país pelos partidos que sustentam a sua coligação. E o Tarso é o defensor do partido que herdou a Lei Candir e que se aproveita da Lei Candir para seguir tirando dinheiro nosso. Então, Pepsi e Coca-Cola não vai dar bom resultado aqui no estado. Candidato Robaina, a questão agora agricultura e economia. A gente sabe que uma coisa está muito ligada à outra no Rio Grande do Sul, pela importância da base econômica, né, ligada à agricultura. Mas, de outro lado, o campo está muito refém do clima. Quando chove, dá problema. Quando dá seca prolongada, o PIB cai. Qual a sua estratégia de governo para não deixar a economia tão dependente, economia do campo, né, tão dependente do clima como é hoje? É que eu acho que aí tem toda uma discussão sobre plano de irrigação, né? O governo atual disse que fez um plano superior aos governos anteriores, mas ainda é muito insuficiente. Né? Tanto que, é o que tu dizes, em Tarso alardeia que 2013 foi muito bom o PIB, mas 2013 foi muito bom o PIB porque nós não tivemos problema na agricultura. Em 2012 foi um desastre porque teve problema na agricultura. Então, sempre que tem problema na agricultura, quando tem seca, quando tem uma situação de crise no setor agrícola, a repercussão na indústria é enorme, porque embora o PIB da agricultura, estrito sensu, né, ele seja de 8%, 10% mais ou menos, mas a repercussão no conjunto do Estado é muito grande. Eu acho que chega a 40%, 45% o impacto, né? E a cadeia de produção vinculada com a agricultura e incidência no comércio, na indústria. De fato, isso é um problema grave, que não tem solução fácil, porque exige um investimento pesado em irrigação, por um lado, né? Esse é o melhor seguro agrícola que existe, é realmente ter uma... Mas também, eu acho que o Estado necessita um investimento maior na pequena agricultura. E eu acho que esse é o ponto mais fraco da agricultura do Rio Grande do Sul. A agricultura do Rio Grande do Sul, ela, embora tenha um peso enorme no Estado, ela é muito dominada por grandes esquemas de exportação. E isso é um problema, porque se nós tivéssemos uma agricultura mais voltada para o mercado interno, e propriedades menores estimuladas, nós sabemos que boa parte da pequena e da média propriedade é a que garante a maior parte da produção de alimentos, por exemplo, no sentido do alimento para o consumo da classe trabalhadora. É a que detém a maior possibilidade de empregabilidade de mão de obra também. Então, que o setor mais vinculado aos negócios de exportação, eles são setores já com um domínio, inclusive, do capital estrangeiro grande, né? E, infelizmente, fazendo também o que era tradicional na nossa agricultura, as características do nosso campo se alterarem. Nós sabemos, por exemplo, que o Pampa Gaúcho, nós estamos destruindo o Pampa. Tá? O esquema esse dos eucaliptos, pinos, que é uma produção toda voltada para a exportação de papel para a Europa, isso não dá. Quer dizer, o Rio Grande do Sul não pode ter como função... Eu acho que a agricultura do Rio Grande do Sul não pode ter como função central participar na divisão internacional do trabalho, por um lado, para gerar dólares para o governo, né, que é isso que acaba... E para fornecer ou soja, por um lado, então, que é no caso, ou então papel. Porque agora o grande investimento que tem no Rio Grande do Sul, o maior investimento privado que tem no Rio Grande do Sul hoje é na indústria de celulose. E isso aí é uma destruição das características do campo, né? A biodiversidade, enfim, a riqueza que tem o campo. Nisso é uma preocupação que nós temos,
Por quê? Porque a agricultura tem coisas que ocorrem na agricultura que depois a reversão é muito difícil. Por exemplo, a quantidade de agrotóxico que tem no nosso campo, ela é enorme. O Rio Grande do Sul é a população que mais consome agrotóxico do Brasil. Bem, mas nós sabemos que depois que tu usa massivamente agrotóxico, não é assim que vai te parar de usar. Já porque a agricultura passa a ter dependência, a produtividade passa a estar vinculada também com a utilização desse tipo de instrumento, né? Passa a cumprir um papel no processo produtivo que tu não pode simplesmente deixar de usar. Então é um processo longo de reconversão, né? É um problema grave justamente porque exige recursos públicos e exige uma economia de transição para uma agricultura que não seja dominada só por grandes monopólios, ou monopólios privados, nacionais ou estrangeiros, que tenha peso a agricultura familiar, a pequena produção, e que também nós tenhamos uma produção mais sustentável, né? mais sadia do ponto de vista ecológico. E considerando essa importância da agricultura para a economia do Estado, como fazer o jovem ficar no campo, candidato? Porque hoje isso é um problema. Hoje muitos jovens estão trocando o campo pela cidade e há uma preocupação em relação à sobrevivência da agricultura no longo prazo. E ao mesmo tempo, como nós dissemos, a economia do Estado depende fortemente da agricultura. Como garantir isso? Mas é que isso não vai se garantir se o modelo continuar sendo esse, vai ser assim, não tem jeito. As pessoas vão saindo do interior, tu tem que levar desde incentivo à pequena produção, que é o que eu estou dizendo, que agora o governo estadual vai gastar 45 milhões para fazer uma fábrica, para ajudar a fábrica de caminhões que os chineses vão investir. É o grande, agora vão fazer propaganda de que essa foto aí que é administrada, o articulador político dessa empresa é o Luiz Carlos Mendonça de Barros, né, que era o ex-ministro do Fernando Henrique na área das comunicações, foi presidente do BNDES. Ele é o grande articulador desse empreendimento chinês no Rio Grande do Sul, essa fábrica de caminhões, né, em Guaíba. O governo do estado vai entrar com 45 milhões. Tem a opção do governo botar 45 milhões numa fábrica de caminhão em Guaíba, de capital chinês. Eu acho que nós temos que ter um estudo do estado e usar as universidades também para isso. A URGS, a UERGS, que infelizmente está bastante sucateada, nós temos que realmente ter uma universidade estadual. Eu queria debater muito com vocês o tema da educação, porque eu acho que o tema da educação ele é fundamental para garantir não que a educação sozinha produza riqueza regional. A educação sozinha não tem condições de produzir riqueza. A educação ajuda a trabalhar quando existe investimento público ou privado numa determinada região. Mas eu me refiro à educação porque é óbvio que também para preservar a juventude no interior tem que ter internet no interior, tem que ter acesso à cultura, tem que ter plano de expansão das universidades estaduais. Não pode ser que a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul não tenha peso no interior, não pode ser que ela tenha uma região determinada, 3, 4 professores, não tenha prédio, tem que ter uma universidade. Isso também é garantir que haja uma atração dos jovens para ficar, mas precisa ter recurso, não adianta só ter universidade ou internet, tem que ter capital, né? E eu estou dando o exemplo da Photon, porque eu acho que nós teríamos que discutir no Estado, porque o exemplo da Photon mostra que tem algum dinheiro, né, que não tenha dinheiro nenhum. Além de que nós temos que questionar recursos mal usados do tipo dívida, lei Candir, mas tem também isso, 45 milhões. Em que região do estado poderia? Isso não seria melhor investido numa parceria para incentivar a pequena agricultura em determinadas regiões, em Livramento, enfim, isso são questões que infelizmente hoje, deixando o capital privado determinar onde vai investir, nós não vamos resolver, porque o capital privado vai buscar sempre investir, não desenvolvendo o setor que necessita ser desenvolvido porque está mais atrasado. O capital privado vai investir buscando onde ele tem condições de ter mais lucro. E se, além disso, o recurso público, ao invés de ser drenado para o menor, for ser parceiro do capital privado para ajudar o capital privado a investir, e ainda mais no capital internacional, então realmente a nossa situação vai só piorar. Nós estamos conversando com o candidato Roberto Robaina ao governo do estado. Candidato, o senhor já falou na questão financeira, né?
Mas a gente percebe hoje que a máquina, o custo da máquina pública do Estado, ele é um custo muito elevado e, de outro lado, nem sempre, ou na maioria das vezes, a máquina pública ela é ineficiente para o cidadão. O que o senhor pretende fazer para reduzir o custo da máquina pública e, ao mesmo tempo, tornar ela mais ágil para a população? Primeiro, os governantes têm que dar exemplo. É preciso ter, obviamente, remuneração melhor dos servidores públicos. Sempre é preciso buscar valorizar os servidores, e valorização ela tem materialidade, em salário, em plano de carreira. Esse é o tema, por exemplo, mais importante na educação. Nós precisamos de um salto na qualidade da educação, mas para isso tem que remunerar os professores. E obviamente que não pode fazer esse politécnico que o Tarso tentou fazer, que inclui seminário e tira matemática, né, do currículo, das horas de estudo. Mas nós necessitamos no Estado exemplo dos governantes. Exemplo dos governantes quer dizer que os governantes não podem ser os privilegiados, que ganham altos salários, que têm cargos de confiança em abundância. Esses cargos de confiança têm altos privilégios e são os que acabam comandando a máquina pública. E o que ocorre hoje é isso, porque nós só vemos aí as coligações da Ana Amélia, para dar nome aos bois, porque a gente não gosta de não dizer as coisas como são. Bem, PSDB e PP já governaram o Estado, foi o governo Ieda, todo mundo, é um balanço muito recente. Imagino que todos têm condições de fazer essa avaliação. Inclusive, nesse caso, com escândalos de corrupção, como foi o escândalo do Detran, que roubou do Estado do Rio Grande do Sul 90 milhões, né, que teve 29 pessoas condenadas, né, depois de muitos anos de processo. O governo Tarso tem o PTB, né, na sua aliança. O PTB é um partido que só existe para ter privilégios para um punhado de políticos, é um partido especializado nisso. E assim nós poderíamos ficar nomeando, né? O sistema partidário ele está muito voltado para manter privilégios de uma casta parasitária que se apropria da política, que toma conta da política para fazer da política um negócio. E isso é preciso ser quebrado. Junho teve a ver com isso. O questionamento a junho teve a ver com isso. Então, para dizer uma medida concreta do que deve ser feito, e eu acho que uma medida concreta estimularia os servidores públicos e mostraria para a população que há possibilidade de mudança, é cortar o valor de 50% dos cargos de confiança. Cortar. Isso aí vai ter um impacto brutal em termos de moral, digamos assim. Não é um impacto tão grande em termos financeiros, mas também tem impacto financeiro. Tem tanto impacto financeiro, não resolve nenhum problema estrutural do Estado, mas tem um impacto financeiro que nós, por exemplo, com o valor que hoje se gasta em cargos de confiança, com a metade desse valor, nós teríamos condições de dobrar, por exemplo, o orçamento da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Eu falei isso num debate, e nós vamos seguir insistindo nisso. Porque para nós, a defesa da UERGS, a expansão da UERGS é muito importante, porque é uma vergonha o Rio Grande do Sul não ter uma universidade estadual forte. Infelizmente, nós não temos. Então, a forma de atacar o parasitismo, os privilégios, é combatendo o sistema político que domina a política hoje. Por isso que o pessoal lançou candidato, por isso que o pessoal não participa dessas coligações, por isso que o pessoal não participa desse toma lá da cá, onde os partidos se apresentam em eleições e no segundo turno eles apoiam e participam do governo dos outros. É só tu ver quem foram os candidatos da vez passada. Se eu não me engano, o PDT teve candidato em 2010, o PDT apoiou o Fogaça, se não me falha a memória. O PDT apoiou o PMDB na eleição de 2010 e terminou no governo do Tarso. O PSB, bem, apoiou, também parece que lançou candidato. Não, o PSB foi o vice. O PSB ficou até agora no governo Tarso e agora está com o PMDB. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: os partidos, eles lançam candidato e depois eles participam do governo, que eles perdem a eleição e depois participam do governo. O pessoal, tu não vai ver o pessoal perder a eleição e participar de governo. Espero que a gente ganhe a eleição. Mas se nós perdermos a eleição, tu pode ter certeza que nós não vamos estar no governo. E tem os outros partidos que participam da coligação fazendo o cálculo de quem vai ganhar. Eles não precisam nem aparecer. É o caso do PTB. O PTB não fez questão de dar o vice para o Tarso.
nem o Senado. Mas pode ter certeza que ele vai ocupar a secretaria. Isso aí ele não vai abrir mão. Ele não quer mostrar a cara, mas ele vai, na hora que tiver que governar, talvez tu nem veja as caras dele. Né? Ou veja quando tiver alguma notícia, tipo, não, tá faltando tanto de recurso público, como teve, né? No caso das secretarias que eles administram no Estado. Agora, candidato, o senhor falou Nós somos duros com o PTB, porque afinal de contas o PTB decide quem vai apoiar com o chefe que está na cadeia. Né? O Roberto Jefferson está na cadeia e disse o PTB tem que apoiar a Dilma ou o Aécio. O PTB estava com a Dilma, e aí o Roberto Jefferson, não sei porquê, disse, não, é melhor o Aécio. Na última hora eles foram para o Aécio. Então, entre o PT e o PSDB, foi uma questão de dias decidido por um sujeito que está na cadeia. Agora, nesse processo, está na cadeia, no caso. nesse processo de reajuste dos gastos públicos, o senhor falou em corte de 50% de CCs, mas nesse processo que deve incluir outras linhas de trabalho, nesse processo de reajuste de gastos públicos, como ficam os programas de transferência de renda, né? Como, por exemplo, o RS Mais Igual? Alguns defendem que esses programas devem ser substituídos por outros tipos de linhas de trabalho, enfim, de investimentos. O senhor, se eleito, mantém esse e outros programas? Tem que manter e ampliar. Não tem essa de substituir, tem que manter e ampliar. O RS Mais Igual é um programa mínimo do mínimo. Nós estamos falando de assistência social básica. E nós temos no Rio Grande do Sul 1 milhão de famílias cadastradas no Bolsa Família numa situação terrível. Dessas famílias, eu tenho cerca de 100 mil famílias que praticamente não têm renda nenhuma, é um desastre. Então, nessas famílias mais pobres do Rio Grande do Sul, as crianças em geral trabalham, crianças de até 10 anos estão trabalhando. Então, dizem que não trabalham. Tem uma classe média reacionária, que essa aí não tem a ver com o pessoal, não tem liga com o pessoal. Aqueles que acham que um sujeito que recebe o Bolsa Família, recebe porque é vagabundo e não quer trabalhar. Pessoas que acham isso é porque não conhecem a pobreza, não conhecem a pobreza. Ou então, de fato, tem um pensamento tão distorcido que às vezes ocorre isso. É uma pessoa que até teve situação de pobreza, também tem essa exceção, e ela saiu da pobreza e acha que porque ela saiu os outros podem sair. Mas não é. É muito difícil. Quando tu tem uma família numa situação de extrema vulnerabilidade, não tem a menor condição. Então, nós temos que ter uma assistência social forte. Eu chamo a atenção até, porque nisso são os problemas que nós temos, o parasitismo. É muito pouco que se coloca para essas famílias. O RS, o Mais Igual tem tudo menos igualdade nesse caso, porque o investimento aí, pode ter certeza, é menor o investimento em 400 mil famílias, pelo menos, que estão incluídas aí, né? 1 milhão e pouco estão cadastradas no esquema do Bolsa Família nacional, e aqui deve ter umas 400 mil famílias que têm a necessidade de ter uma assistência social e uma complementação. Mas são 400 mil famílias, né? O que o governo do Estado gasta com as 10 mil famílias, que são as 10 mil mais ou menos, ou 5 mil famílias, não é 10 mil, estou enganado, 5 mil famílias ou 4 mil famílias que são dos cargos de confiança, é um valor superior ao que gasta com 400 mil famílias. Então, sei onde é que está o Mais Igual aí. Então, tem que aumentar, tem que tirar recursos para aumentar. Então, eu dou o exemplo de cargos de confiança, porque ele é o mais escandaloso, né? 400 mil pessoas recebem um valor menor do que 5 mil. 400 mil famílias recebem um valor menor do que 5 mil famílias. Então, tem espaço para aumentar. Eu acho que tem espaço para aumentar. Como mínimo não se pode diminuir. Seria um escândalo diminuir. Achar que... Bom, candidato, um outro tema importante também, o senhor já falava na questão econômica, mas a atração de investimentos, o que o senhor pretende fazer para atrair investimentos para o Rio Grande do Sul? Olha, eu considero que o Rio Grande do Sul tem base produtiva para ter como centro incentivar o investimento dos que moram aqui. E é óbvio que tem uma guerra fiscal no Brasil que teria que terminar
E é uma tragédia que o PT, com 12 anos de governo, não tenha terminado a guerra fiscal. Porque quando o Olívio foi governador no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul tentou combater a guerra fiscal. Inclusive teve um episódio famoso da Ford, que saiu e deixou de investir no Rio Grande do Sul. O Olívio Dutra, felizmente, não faz autocrítica disso. Eu vi uma entrevista dele esses dias dizendo que não, que ele achava que o dinheiro público não tinha que ir para a Ford mesmo. Depois a Ford terminou indo para a Bahia. E eu sou dessa linha. Eu não acho que nós temos que dar recursos públicos para grandes empresas. Por isso que eu estava criticando que o governo Tarso deu os 45 milhões para a Foton. Né? Aí não é a Ford, é a Foton. Né? Mas é a mesma lógica. É a lógica de dar recursos públicos para grandes empresas privadas para convencê-las a investir no estado do Rio Grande do Sul. Bem, mas se para convencer eu tenho que dar 45 milhões, eu prefiro não convencer. Se quiserem investir no Rio Grande do Sul, sem que o Estado tenha que dar presentes para as empresas investirem hoje e depois retirarem suas fábricas amanhã, que ocorre muito. Nós tivemos aqui investimentos. Antes de ter esse grande investimento da chilena, nós estávamos aqui no Rio Grande do Sul com a Aracruz. Então não é que uma empresa estrangeira vem e fica o tempo inteiro. Ela vem e sai. Nós temos experiências de fábricas que fecham no Rio Grande do Sul inteiro. Né? Fábricas que deixam de produzir, bem, a indústria de calçado que o diga isso, a quantidade diga. Então, nós não vamos dar recurso público para que haja investimento, nós vamos convidar, mas o eixo nosso é dinheiro público para pequena e média produção, para tentar incentivar a produção local, a regionalização da economia e apostar na capacidade do Estado de acumular capital, acumular poupança, no caso não é capital privado, acumular poupança pública para que o Estado possa ter investimento. Então, e apostar de que se não tem se não tem a tal de combinação das estrelas, né? Alinhamento das estrelas. O alinhamento das estrelas, que a gente tem um alinhamento de sóis, né? Que tem uma estrela também, mas eu prefiro o Sol aqui do PSOL, com a Luciana Genro de candidata a presidente, que é por isso que nós lançamos a Luciana de candidata a presidente, para acabar essa bandalheira nacional de que estados ficam disputando entre si para ver quem é que vai doar mais recurso público para ter capital privado. Parcerias público-privadas, candidato. Muitos defendem isso como uma alternativa para viabilizar, agilizar investimentos e, ao mesmo tempo, tornar os serviços públicos mais eficientes. O que o senhor pensa sobre isso? Eu penso que é a mesma lógica. Se, obviamente, eu tenho 40% do orçamento do Brasil, que eu pego 40% e entrego para o capital privado, para os bancos, eu não vou ter dinheiro para fazer estradas, para fazer mais nada. Eu tenho 40% que eu entrego para banco, eu preciso fazer parceria pública e privada. Então, eu acho que capital privado, ou seja, é que o nome é lindo, parceria pública-privada, estamos dentro, parceria pública-privada, desde que o público não entre com dinheiro e o privado saia com lucro. Porque parceria público-privado, que o público entra com dinheiro e o privado sai com lucro, só é boa para quem? Então, a propaganda essa que fazem é a propaganda de quem está ligado aos interesses desses que saem ganhando. Porque são esses que dominam a economia, são esses que dominam a política, são esses que infelizmente dominam os meios de comunicação, até porque os meios de comunicação também é um negócio, né? Nós não estamos falando só de empresas de comunicação que não tenham relação às grandes empresas de comunicação. Quanto maior o negócio, maior o interesse em defender uma lógica, que é a lógica centrada no lucro. E nós defendemos uma lógica onde nós não negamos a existência do lucro. Em que sentido? Se o pessoal ganha um governo nacional, é obviamente que vai ter capital privado. E pode até ter parceria para fazer obras entre público e privado, desde que não seja parceria tal como é de verdade a parceria público e privado que existe atualmente. Para não falar dos casos de corrupção. Tá? A grande parceria público e privado, o grande investimento privado que foi feito, que teria que ser público e que são empresas privadas que fazem, é para a construção de rodovias. Não é? Construção de rodovias é um grande investimento. E o Estado não tem nenhuma condição, então tem que ter... Mas qual foi a principal empreiteira vinculada em construção de rodovia no Brasil?
Qual foi a principal empreiteira? Não sei se vocês se lembram qual foi a principal empreiteira. Foi a Delta, a principal empreiteira. A mais corrupta empreiteira. O nível de corrupção e de roubalheira da Delta é da CPI do Cachoeira. Aquilo ali, a quantidade de dinheiro público que foi posto fora numa ideia de parceria com a Delta não tem nome. Então, por que nós vamos entregar para uma Delta? As empreiteiras são um grande esquema de corrupção no Brasil. Grande esquema de corrupção. E supostamente grandes realizadoras. Então, por quê? Porque o Estado, ao invés de se capitalizar, ao invés de se potencializar para realizar obras públicas, o Estado abre mão de realizar obras públicas, onde o Estado cumpriria um papel, que é o papel que o Estado deve servir, que é realizar obras públicas, e entrega para a iniciativa privada. E aí, bem, e nós temos as Odebrecht de Camargo Correia, não é à toa que são as que mais financiam campanhas eleitorais, as que estão mais envolvidas em escândalos de corrupção, e a Delta é o exemplo máximo, porque é o exemplo mais recente, e, bem, isso. Bom, candidato Robaina, até o senhor já tocou nesse ponto aí na sua manifestação anterior, que é a questão da educação, que o senhor considera ponto fundamental. E a questão dos professores, hein? Porque esse dilema aí, esse debate em torno do pagamento do piso, o Estado diz que o atual índice que reajusta o piso é impraticável, que não tem recurso para pagar. Se eleito, é possível prometer o pagamento do piso ou se não, que política salarial o senhor tem para o magistério? Tem que pagar o piso, não tem saída, tem que pagar o piso, até porque é lei. Aliás, lei feita pelo Tarso, assinada pelo Tarso. O não pagamento do piso, inclusive, vai redundar lá adiante em perdas judiciais para o Rio Grande do Sul, nesse caso, vai ter que pagar. Então o Estado também está sendo endividado por essa via, mas tem que pagar o piso porque é justo, é necessário. Eu até estava conversando com o Júlio Flores, que é o nosso candidato ao Senado, e ele ficou bravo comigo porque eu dei o exemplo que a média salarial dos professores está R$2.000. Ele disse, mas não está R$2.000, onde é que tu tirou isso? Está menos que R$2.000. Ele brigava comigo porque está menos de R$2.000. Tu acha que com menos de R$2.000 se pode realmente ser professor? Ou seja, o professor é uma profissão que no passado tinha status social. Hoje o professor não está sendo respeitado. Mas por que não está sendo respeitado? Porque o salário é muito baixo, a dificuldade de ser professor é muito grande. E isso nas grandes cidades, então, se no interior é terrível, nas grandes cidades ainda é maior o problema. Então o salário é muito baixo, tem que valorizar o trabalhador em educação, para poder realmente melhorar a educação. Isso é o mínimo do mínimo, então, o salário. E é óbvio que o governo não pode pagar o piso, porque paga a dívida. Ao pagar a dívida, então, porque não briga pelo dinheiro que o Estado necessita receber das compensações da Lei Candir, porque faz isenções fiscais, então, porque entrega dinheiro público para empresas privadas. Então é uma lógica econômica que o governo segue, que é uma lógica econômica que não... A última preocupação que tem é pagar o piso. E quando querem dizer que quando querem mexer no plano de carreira, é para piorar o plano de carreira, nunca para melhorar o plano de carreira do magistério. É para fazer com que o professor tenha ainda, como o plano esse que eles fizeram do Politécnico, eu estava te dando o exemplo antes. Eles fizeram um plano que supostamente é para fazer os estudantes aprenderem mais as questões vinculadas com a região, mas é uma conversa. No plano do governo, no plano de mudança da reforma do ensino médio, o sujeito tem menos aula de matemática. E tem seminários em vez de aula de matemática. São coisas que não... A capacidade do governo de atropelar na área da educação realmente não tem limites. É óbvio que se eu for comparar com o governo da Ieda, é difícil. Não? O Tarso sempre tenta fazer essa comparação. Eu vou começar a comparar o Brasil de Pelotas, por exemplo, lá com o time que eu montei na Ilha da Pintada para jogar. Tudo bem, o Brasil de Pelotas vai ganhar sempre, mas não dá para só o Tarso se comparar com a Ieda. O governo da Ieda foi o pior governo que teve a história do Rio Grande do Sul. Mas nesse quesito da educação, por exemplo, em relação ao magistério, o Tarso está ali. É uma disputa que... O Tarso pode perder essa disputa, inclusive, de tão ruim que está. Porque prometeu e não cumpriu, porque a reforma do ensino técnico é uma reforma rechaçada pela comunidade educativa e ela é uma reforma desastrosa, porque não melhora a qualidade do ensino, porque
esconde a situação real do Estado em relação, por exemplo, a uma vergonha que nós temos, que é o fato de no Estado do Rio Grande do Sul nós termos quase que, para alguns dados oficiais, estão entre 500 e 700 mil analfabetos no Rio Grande do Sul. Não é uma quantia pequena, já é uma vergonha que nós não tenhamos um plano pesado para erradicar o analfabetismo. 700 mil analfabetos é uma coisa escandalosa. E isso também tem a ver com a UERGS, né? Que evidentemente que no governo da Ieda a UERGS estava terminando, e agora ela está um pouquinho, ela saiu totalmente da UTI, está na UTI ainda, mas já está respirando um pouco, estava morrendo com a Ieda, mas a UERGS está muito sucateada, a UERGS não tem realmente não há um plano para realmente nós termos uma universidade estadual, tanto que a UERGS no Rio Grande do Sul tem um investimento menor que a Universidade de Santa Catarina. No Paraná nós temos 10 universidades estaduais, no Rio Grande do Sul nós temos uma, mal e porcamente. Nós temos uma universidade no Pará, que é muito melhor que a do Rio Grande do Sul, a UEPA. Nós temos a Universidade da Bahia. Eu não vou falar de São Paulo, porque se for falar de São Paulo, a gente vai se suicidar, porque se for comparar em São Paulo, nós temos a USP, que é a melhor do Brasil, nós temos a Unicamp, que é uma universidade por excelência, nós temos a Unesp. Não pode ser que a UERGS seja como é, fraca, sem verbas, sem uma capacidade de realmente ajudar a fazer planejamento regional. Então, nós tem que ter uma revolução na educação. E bem, mas não tem como ter revolução na educação sem pagar o piso, porque isso significa um choque permanente e, com razão, os professores não podem aceitar uma situação dessas, né? Agora, candidato, outra questão que interessa diretamente o funcionalismo estadual é em relação ao IP, ao IP Saúde, né? Sim. Em várias regiões do estado há situações de verdadeiras debandadas de médicos do quadro do IP, porque alegam que os valores pagos pelo estado não são suficientes e que os rendimentos em consultórios privados são melhores, enfim. E aí o que acontece é que há regiões em que diversas especialidades estão desassistidas de médicos e aí o funcionalismo fica na mão. O que se pode fazer para reverter essa situação? Primeiro, o IP é um problema grave, mas o IP tem que ser administrado decentemente, hoje não é, né? Tem todo tipo de escândalo envolvendo o IP, prédios que são do IP, que não são utilizados para nada, irregularidade dos médicos, né? Também, que tem médicos que supostamente em 8 horas de trabalho atenderiam, não sei quantos, seriam números impossíveis de atendimento, de consultas, então há pouco controle no IP, né? E a começar pelo governo, também que não paga o que deve no IP, né? Porque o funcionalismo tem que pagar 3,1, acho que é esse o valor do fundo, né? Para poder ter o fundo do IP Saúde, né? E o governo do estado teria que dar a contrapartida e não dá, né? Então, eu já não sei nem quanto que está o rombo do governo do estado, a falta de pagamento. Então, isso é a via prática de desmonte do IP. Quer dizer, o governo do estado, ao não repassar porque tem que passar, o funcionário paga, ele paga direto na fonte, mas o governo do estado não paga, não faz a sua parte, não paga a contrapartida patronal, que chamam, né? Para a garantia do fundo do IP, da sustentação do IP. Então, isso está provocando um rombo no IP, além dos problemas administrativos. Então, na prática, o governo está desmontando o IP. E óbvio que daqui a pouco vão dizer, não tem dinheiro, mas não tem dinheiro porque o governo não pagou a parte dele. E é isso que está acontecendo. Eu acho que esse é o problema mais grave do IP, né? É um problema... não há interesse em manter, né, uma previdência estadual, né? E é muita gente envolvida nisso, eu acho que o total de 1 milhão de pessoas, né? Quer dizer, que ter um furo desses é um furo grande. Eu não sei quando é que isso vai estourar definitivamente. Tu está dando um exemplo só de uma partezinha, né? Que é os médicos se descredenciando, não querendo atender. Mas nós temos um problema mais de fundo, que é a sustentação desse projeto. E, novamente, é o governo, nesse caso, né? Quer dizer, que o governo cumpre a lei, cumpre o que supostamente é tipo dívida. Dívida eles pagam, porque dizem que é obrigado por causa que a lei, etc. Mas o IP também é obrigado o governo a dar a sua parte e ele não dá, né? Então, eu acho que o controle público do IP, acho que é o mais importante. O funcionalismo nisso tem que buscar, isso é uma parte que é difícil, porque, né, a organização sindical, depende muito da organização sindical dos servidores estaduais, para poder fazer com que os servidores públicos tenham peso no comando do IP.
porque hoje não tem tanto, né? Óbvio que os servidores têm participação no conselho do IP, mas quem manda ainda são os partidos, né? E aí vem, não tem sido muito bom as gestões deles. Candidato, vamos falar sobre estradas. Aliás, é um tema que vai aparecer muito aí ao longo da campanha. No ano passado, nós tivemos o fim dos contratos privados, né? Criados na década de 90. O Estado assumiu os trechos estaduais, criou a EGR, reduziu o valor da tarifa de pedágio, mas a gente percebe ainda muita crítica em relação ao trabalho da EGR, aos serviços que são prestados, à qualidade das rodovias gaúchas. Qual é a sua proposta para isso? Primeiro, continua a EGR se o senhor for eleito? O que o senhor pretende fazer com as estradas? Nessa aí não vão encontrar parceria para atacar o Tarso em função de terminar os pedágios que ele terminou. Nós somos a favor. Aliás, é o ponto talvez o ponto que o Tarso tenha cumprido algo que ele prometeu na campanha. Então, é óbvio que tem o outro lado da moeda, que é manter as estradas, né? Isso sim, esse é um ponto. Mas a polarização atual é a crítica ao governo porque querem manter privadas. Nisso nós não somos parceiros. Nós achamos que tem que manter, óbvio que é totalmente secundário isso, se tinha que montar mais uma estrutura estatal ou não, se essa estrutura estatal montada é para botar mais cargos de confiança. O que eu quero me referir é que o modelo de combate aos pedágios e o modelo de não aceitar a lógica privada no controle das estradas é um modelo que nós não criticamos a linha do governo nisso de terminar com essas concessões que eu sei que boa parte dos candidatos, aí eu vi o Vieira criticando, a Ana Amélia criticando, nós sabemos que as estradas estão ruins, né? Óbvio, isso qualquer um que viaja sabe. Mas isso não é um problema de que sejam públicas, é um problema de que tem que ter recursos públicos para melhorar as estradas, porque do contrário não adianta. E existe, aí é que é o problema do PT nesse caso, é que não adianta aceitar o público nas estradas, mas no conjunto da economia aceitar a lógica de que o capital privado será sustentado pelo dinheiro público. Então, isso é o que tem que mudar. E não pode também aceitar a lógica de que o dinheiro público vai sustentar as famílias mais ricas, né, que é o problema da dívida. Isso vale para a União, porque é óbvio que estradas não é só o governo estadual, estradas tem que ter parceria federal. Tem o governo federal tem essa responsabilidade também. Ainda mais no Brasil, em que a produção, eu não sei o percentual exato, mas é cerca de 60%, pelo menos era 60% da produção brasileira que circulava pelas estradas, né, no Brasil. Não tem ferrovia, hidrovia, estrada sempre foi. Caminhoneiro sempre teve um peso enorme no transporte de mercadorias, né? Então... Candidato, vamos falar um pouquinho sobre saúde. A saúde é o calcanhar de Aquiles dos municípios porque consome uma parcela muito significativa do orçamento das prefeituras. As prefeituras têm por obrigação constitucional que aplicar 15% de suas receitas em saúde, mas na prática aplicam muito mais. Temos o exemplo, por exemplo, da Prefeitura de Santa Cruz do Sul, que está aplicando mais de 25% do seu orçamento em saúde. Isso acontece, dentre outros fatores, porque a participação do Estado e da União no financiamento da saúde é pequeno, menos do que deveria, né? O Estado deveria aplicar 12% de sua receita, historicamente não aplica. Você está dizendo que está aplicando 12%. Pois é, mas historicamente... Mas não aplica. Historicamente essa obrigação não é cumprida. No seu governo, será possível cumprir? Como é que o senhor pretende resolver essa situação para aliviar as contas dos municípios também? Primeiro, vou começar pelo começo. Na União, o governo federal, o problema, óbvio que falta investimento, mas o problema mais grave é que o investimento, de novo, o investimento público, ao invés de ser para hospital público e, sobretudo, para o sistema único de saúde, é para as empresas, para os hospitais privados. Então, o Rio Grande do Sul, por exemplo, mais de 80% dos leitos são privados no Rio Grande do Sul. Então não pode, nós temos que investir no público, nós temos que investir no SUS. A Constituição brasileira define que a saúde é universal e ela é gratuita, ela
tem que ter o público como prioritário e ela aceita o privado como complementar. E nós estamos numa situação que é o oposto ao que a Constituição exige. Nós estamos com a saúde privada, não universal, e o público é o complementar. Não pode ser assim, tem que ser o público o que domina. Então o recurso tem que ir para a saúde pública, para o SUS. Estão destruindo o SUS no Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Isso não é uma questão menor. Por quê? Porque do nosso ponto de vista a saúde não é para ter lucro. A saúde não é para ter lucro. O Brasil é o oposto, por exemplo, da Inglaterra. A Inglaterra, a maioria da saúde, mais de 80% da saúde é pública. É assim que nós temos que ser. Porque, do contrário, o povo que mais necessita não tem saúde. E só vai ter saúde quem paga bons planos de saúde. E olhe lá, porque tem tanto plano de saúde porcaria sendo oferecido no mercado, que acontece que na hora que a pessoa precisa, a pessoa também não tem. Então acaba sendo o plano de saúde privado só o fura-fila do SUS. Então, isso não pode acontecer. Então o dinheiro tem que ser para... Agora nós tivemos aqui em Porto Alegre o hospital da Restinga. Tudo bem, fizeram um hospital, finalmente fazem um hospital, inacreditável, porque o que gastaram, e por isso que eu também exijo que tenha, acho que tem que ter investimento público, óbvio, tem que ter dinheiro para a área da saúde. Tanto tem que ter dinheiro que nós do pessoal fomos críticos, por exemplo, que tenha se gasto 8 bilhões para construir estádios de futebol, e nós preferimos fazer hospitais. Então o hospital da Restinga custou 100 milhões, poderia se fazer 80 hospitais, do tipo o hospital que foi feito na Restinga, se não tivesse feito 8 estádios de futebol. Não sei o que vão fazer com o estádio de Cuiabá, ou de Brasília, ou de Manaus, agora que terminou a Copa. Então, mas, bem, o que nós não aceitamos é por que é o Moinhos de Vento, que é um grupo privado riquíssimo, que recebe o dinheiro público para fazer esse hospital. Mas então, o que tem a ver o Moinhos de Vento com isso? Por que não pode ser um hospital se o dinheiro é público? O dinheiro não é do Moinhos, o dinheiro é público, então é um hospital público, não, o hospital é do Moinhos. É 100% SUS lá agora, mas até quando vai ser 100% SUS? Porque esse é o problema. Os leitos vão diminuindo, então nós temos uma carência de leitos no Rio Grande do Sul, diminuiu muito os leitos. E o interior é que mais sofre, claro, o interior sofre horrores, porque tem poucos hospitais regionais. A estratégia de saúde da família, as equipes em todo o Rio Grande do Sul é precário, nós temos menos de 50%, né, de cobertura, quando deveria ser, segundo o Ministério da Saúde, 80% de cobertura de equipes de saúde da família, então que pudesse fazer o trabalho mais vinculado à prevenção, né, à saúde mas não é assim. Então, e tu dizia bem também, o Estado tampouco cumpre a sua parte, então não paga os 12%, alguns dizem que é 8%, outros dizem que é 10%, o Tasso está dizendo que está pagando 12%, que a saúde está uma maravilha, mas eles dizem que a saúde está uma maravilha, mas há pouco tempo atrás eles fizeram uma medida, uma portaria que terminava, por exemplo, uma coisa absurda, que mostra como há um desrespeito enorme com a saúde no interior. Eles fizeram uma medida que proibia partos e cirurgia em cidades com menos de 10 mil habitantes. Então o sujeito, que até deu a denúncia disso, um sujeito que mora em Progresso, que é uma cidade que tem menos de 10 mil habitantes, mas que tem um hospital, teria que ir até Lajeado para poder andar. Uma mulher grávida teria que andar 50 quilômetros para fazer um parto. Quer dizer, uma coisa que é absurda. Eles voltaram atrás, mas isso mostra que a mentalidade do governo não é uma mentalidade de regionalização da saúde, não é uma mentalidade de terminar com a ambulancioterapia, né? Então, é preciso ter uma... Agora, isso só vai se resolver mesmo se o recurso da saúde público for para construir uma saúde pública. Porque, do contrário, nós vamos continuar tendo hoje, como é hoje, uma saúde que é um verdadeiro negócio, né? E aí, bem, se tem que ter lucro, tudo fica mais, como eu posso dizer, quando exige o lucro, uma determinada atividade, todo o investimento ele é pensado em função disso, né? Então, e obviamente que, para que tu vai atender os mais pobres?
Os mais pobres são os que têm menor capacidade de ajudar a dar lucro para um determinado investimento. E por isso que o povo está abandonado. É isso aí. Aqui no Rio Grande do Sul, os dados que se tem é que só na fila para ter um atendimento de média complexidade, a pessoa está esperando 2 anos, 2 anos e meio, para poder ter um atendimento. E são 200 mil pessoas que estão na fila. É muita gente, né? Candidato Robaina, um tema agora importante também, que é a segurança pública. Se fala que a Brigada Militar tem um déficit de 10 mil homens ao longo desses últimos anos. O que o senhor pretende fazer para recuperar o efetivo da Brigada e, por consequência, aumentar a segurança? Tu viu que tudo precisa de dinheiro, né? Esse é o primeiro problema. Então, aí porque são investimentos. No caso da Polícia Militar, eu vejo que é verdade o que tu diz, tem uma redução, né? Hoje tem mais ou menos 25 mil, não sei se chega a tanto assim. Eu me lembro que tinha 30 mil, 28 mil, 30 mil policiais militares, agora está mais ou menos em 25 mil. Eu não sei se é tanto assim. O fato é que quando teve a Copa e a Polícia Militar saiu do interior para a capital para a segurança da Copa, foi uma grita geral no interior do estado porque estava faltando policial. Então, além do mais, o interior está mais violento, porque também as quadrilhas, os bandidos, fizeram o cálculo de que é um bom negócio roubar no interior, né? Que tem menos policiais. Então isso aí a necessidade de policiamento no interior aumentou e o efetivo não. Então, essa contradição existe. Portanto, não tem outra forma a não ser aumentar o efetivo. Isso significa, por isso que eu dizia antes, mais recurso público. Mas no caso da Polícia Militar, além disso, eu acho que tem um problema que é tem a questão salarial. Eles têm uma luta pela PEC 300, né, para ter um salário unificado nacional, mas tem também o problema do plano de carreiras, que o plano de carreira deles eu considero que seja o problema mais importante para ter uma polícia mais qualificada. Porque eu acho que nem sempre foi assim, acho que sempre foi assim, eu não sei. Mas o problema mais grave é que o sujeito hoje, na hierarquia da Polícia Militar, o capitão tem muito peso. A partir do capitão, major, enfim, mas quem tem peso no comando dos quartéis são os tenentes. Mas a porta de entrada na Polícia Militar é dupla. O sujeito entra como soldado e na hierarquia ele vai até a tenente só. Depois de tenente ele não pode subir mais. Então, o capitão tem um outro concurso que é o concurso para capitão. Então, o alto comando da Polícia Militar não tem a experiência de soldado. Não tem a experiência Eu acho que isso tem que ser invertido. Não acho que seja certo que nós tenhamos... Eu acho que o comando da Polícia Militar é fraquíssimo, entendeu? É um comando, essencialmente, é um comando reacionário, entendeu? Que tem como lógica central uma lógica de... Eles têm entusiasmo quando vão reprimir protesto popular. Aí parece que eles ganham força, essa cúpula da Polícia Militar. E com essa lógica vão embrutecendo os próprios soldados. Porque eu não acho que a Polícia Militar tenha que ter como centro a repressão ao movimento social. E hoje a Polícia Militar tem como centro a repressão ao movimento social. Nós precisamos de uma Polícia Militar que tenha como centro o combate ao crime. Mas daí o combate ao crime não é como hoje existe. Hoje o Presídio Central de Porto Alegre, que dizem que é a vergonha nacional, a maior parte das pessoas que estão no Presídio Central de Porto Alegre não é por latrocínio ou por homicídio. A maior parte que está ali é por roubo, em geral pequeno, ou então por tráfico. Né? Mas pode ter certeza que são não os traficantes ricos, né? Mas os caras que... Muitos deles, inclusive, que não são nem traficantes, que são consumidores enquadrados como traficantes. Isso é o perfil do preso no Rio Grande do Sul. O sujeito é negro, jovem, preso por ter roubado qualquer coisa, pouca coisa, ou por ser acusado no envolvimento com tráfico. Latrocínio e homicídio é uma minoria, tem menos de 20% preso por latrocínio e homicídio no Presídio Central. Então tem uma lógica que tem que mudar, né? A segurança pública, daí entra a inteligência, entra
entra o debate da unificação da Polícia Civil e da Polícia Militar, que nós consideramos importante também, porque não faz sentido ter duas polícias. Tem que ter duas polícias. O cara prende, tem que ir para a delegacia, começa outro processo. Não tem nada, isso não. E aproveitando que o senhor falou do presídio central e dos presídios de maneira geral, porque nós sabemos que a superlotação e os problemas sérios de infraestrutura das cadeias é uma realidade de todo o país, inclusive no Rio Grande do Sul. O que o senhor pensa para fazer de forma a minimizar essa situação? E já lhe pergunto qual será o futuro do presídio central de Porto Alegre se o senhor for eleito. Vai fechar o presídio central, né? Isso até o Tarso já disse que vai fechar. Então, a Ana Amélia disse que vai fechar. Então, eles dizem, depois não fecham, né? Aí é outro problema. Né? Falam e não fazem. Mas também tem que mudar a composição, é o que eu estava dizendo do presídio central. A política de segurança pública no Brasil, ela é uma tragédia. Nós já temos hoje a terceira população carcerária do mundo, né? Nós temos 500 mil presos no Brasil. Então, não acho que o nosso problema é que falte prender mais gente, entendeu? Falta prender mais gente de cima. Então, isso é o que está faltando. Está faltando prender crime de colarinho branco. Se nós aumentarmos a prisão dos colarinhos brancos, Vocês viram o caso da FIFA aí, né? O sujeito foi preso, depois foi liberado, depois fugiu. Agora, se tu é negro, jovem, pobre, pode ter certeza, se tu for preso, tu não vai ser liberado. Tu vai ficar lá Então, e no Rio Grande do Sul nós também temos esse problema, porque o Rio Grande do Sul tem 30 mil presos hoje. 30 mil presos hoje. Então, isso aí não vai terminar. Se nós continuarmos nessa lógica, nós vamos ter que ter dois policiais em cada esquina. Entendeu? Não vai adiantar, não vai adiantar ter 20 mil, 25 mil, 30 mil policiais. Essa é a lógica só da repressão, não vai resolver. Nós temos que inverter essa lógica. A inversão da lógica significa que a nossa juventude tem que ter oportunidade de estudo, tem que ter lazer, tem que ter cultura, que as pessoas têm que ter emprego. Então, nós não podemos só pensar em como é que nós vamos reprimir. E na parte da repressão, nós temos que selecionar o que nós vamos reprimir. Por exemplo, nós não estamos a favor de ter como repressão o sujeito porque ele fuma maconha. Entendeu? O problema da maconha não é um problema de tu ter que botar o cara na cadeia porque ele fuma maconha. O problema da maconha é um problema de comportamento, no limite de saúde pública, não até porque se o sujeito bebe muita cachaça, pode ter certeza que o dano que ele vai fazer é muito maior. Então não tem essa. Só que hoje em dia não. Hoje em dia, nas grandes cidades, os jovens, o jovem está sujeito, se ele está fumando maconha, ele está sujeito a ser preso. Entendeu? Ele não está roubando, não está fazendo nada. Então nós temos uma polícia que, infelizmente, hoje está pensando em como reprimir protesto, em como prender. Isso é que tem que mudar. Aí nós vamos ir mudando o perfil também, nós vamos diminuir. No caso do Presídio Central, eu estou te dizendo, se nós tivéssemos outra política de segurança pública, ia ser uma redução ou pelo menos mudava a composição. Atualmente a composição é por pequenos roubos, que é um escândalo, e por tráfico. Em geral, por gente que consome, não que faz o tráfico, porque os traficantes mesmo, os chefes do tráfico, esses aí são os grandes capitalistas. Esses aí, infelizmente, a polícia não está prendendo. E se quisesse prender, poderia prender. Sabem onde moram. É isso aí. A polícia sabe quem são os grandes traficantes. Não, eles não estão não estão na Cruzeiro, não estão na Restinga. Os grandes traficantes não estão nos morros do Rio de Janeiro. Os grandes traficantes moram muito bem, obrigado. Né? Então, às vezes até por isso que, por exemplo, eles aceitam manter uma droga como a maconha, por exemplo, na ilegalidade, porque significa que eles protegem um determinado mercado. Porque o mercado da droga, ele é um mercado que tem uma taxa de lucro alto, porque não é qualquer capitalista que aceita entrar num tipo de mercado onde, às vezes, o negócio se resolve não no cartório, no contrato, na frente de um juiz. Se resolve quem é que tem mais coragem, digamos assim, de enfrentar o outro, do tiro. Né? Então, se resolve na bala. Então, é uma proteção de mercado. E nós queremos terminar esse tráfico. Essa é a verdade. Nós queremos combater os verdadeiros traficantes, que são os que fazem negócio. Isso nós vamos mudar o perfil das nossas prisões, que hoje estão cheias de negros, de jovens, de pobres. Nós queremos botar os que são
criminosos do colarinho branco, bem, evidentemente os homicidas, os latrocínios, que hoje, infelizmente, inclusive porque se investiga pouco o crime de latrocínio e homicídio, o nível de investigação e de chegar até o culpado é pequeno. Candidato, um assunto que a gente abordou no começo, que são as manifestações do ano passado, né? No meio do ano passado. Um dos temas principais, depois outros surgiram, mas um dos temas principais foi a questão do aumento da passagem, do valor da tarifa do transporte público. O senhor, se eleito, acredita que há espaço para reduzir o valor da passagem, para não onerar tanto o trabalhador? E de que maneira que isso, na sua visão, poderia acontecer? Acho que sim, tanto que em Porto Alegre reduziu, né? Por exemplo. Diziam que era impossível e reduziu. Em qualquer lugar, em qualquer cidade que nós formos fazer uma auditoria, eu tenho certeza que vai se demonstrar que tem lucros abusivos. Tanto nas empresas que fazem a Grande Porto Alegre para Porto Alegre, quanto nas cidades do interior. Em todas as cidades do interior, nós queremos ter no Estado um corpo técnico que ajude os municípios a fazer a fiscalização, em parceria com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público de Contas, para que a gente possa investigar o preço das passagens em cada um dos nossos municípios que tem serviço privado sendo prestado. E o Estado deve subsidiar o transporte coletivo? Acho que deve. Acho que deve subsidiar. Subsidiar, mas também avançar no caso, o Estado não pode... A municipalização depende das prefeituras, né? Mas o modelo de transporte que nós defendemos é transporte público. Porque qual é o ponto? Se tem um empresário privado, e os empresários privados tinham um deboche que dizia que o melhor negócio era abrir uma empresa de ônibus, né? Agora não me lembro bem o ditado, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: se há um setor capitalista de empresários, né, eu conheço bem o caso de Porto Alegre, os empresários bastante ineficazes, inclusive. Não eram empresários com grande capacidade de gestão, a não ser de fazer as trambicagens que eles ficaram durante anos, uma parte deles fazendo no transporte de Porto Alegre, que desmoronou agora, produto da ação do pessoal também, e obviamente produto mais do que nada dos movimentos de junho, né, que demonstraram, tanto que a ação do pessoal, por exemplo, que conseguiu a redução da tarifa, a base jurídica dessa ação é que fazia 30 anos que não tinha licitação aqui no transporte público, então em função disso, agora estão prometendo que vai ter, bem, se teve uma primeira tentativa, agora o governo municipal vai fazer outra, mas o fato é que eu estou convencido que se tem empresas privadas, empresários privados que aceitam entrar num setor público para fazer um negócio, é porque esse negócio rende. Então, nem o empresário, por exemplo, participaria de uma concessão de um serviço como esse, porque o transporte é uma concessão pública, se isso não desse dinheiro, se não desse lucro. Então, se dá lucro para a empresa privada, por que o Estado vai abrir mão? Não tem por que o Estado abrir mão. Então, se for um serviço deficitário, tudo bem, então o Estado... Agora, transporte público depende do quê? Por que o Estado vai abrir mão? Se quem garante a existência desse serviço, basicamente, são os trabalhadores que garantem esse serviço com o seu esforço, os rodoviários, os cobradores, os mecânicos. Então, é uma questão de gestão. Então, se é uma questão de gestão, e isso é a lógica do PSOL, o PSOL aposta, o PSOL é um partido que defende que a política só faz sentido se ela for um esforço para que o público domine. O público tenha o controle dos serviços que são públicos. Porque o privado pode até prestar um serviço público, mas o privado sempre vai prestar o serviço público com a lógica de se beneficiar, de ter o lucro. Ele vai trabalhar em função do lucro. Então ele vai ter que ter uma margem de ganho que o Estado não precisa ter, inclusive. Então, o que no caso da iniciativa privada é lucro, no caso do Estado é excedente para poder seguir investindo. Porque o lucro se divide depois em novo investimento e em benefício para a família, para o sujeito enriquecer, ter uma vida de luxo, que nós sabemos que a burguesia brasileira sabe ter e muito bem, né? São gente que ostenta muito a sua riqueza, né?
O Brasil tem gente que tem muito dinheiro. A maioria do povo passa mal, mas tem uma minoria muito, muito privilegiada. Não tem por que ter essa lógica. Então, só que no caso do Estado, nós não temos como, por exemplo, intervir nos municípios. Mas nós queremos intervir o máximo possível. Na região metropolitana, por exemplo, nós temos uma estratégia de ter uma empresa pública que possa fazer o trajeto Viamão, Porto Alegre, Viamão, Cachoeirinha, Porto Alegre, Gravataí, Porto Alegre, enfim, para poder ter uma forma de também regular esse serviço, né? No interior, o máximo que nós podemos fazer, em termos legais eu estou falando, né? Não em termos ideais, em termos do que eu gostaria, mas em termos do que a legislação permite, é fornecer corpo técnico para realmente ter uma capacidade de fazer auditagem, investigação, para saber que qualidade que os serviços estão sendo ofertados, né? Candidato Roberto Robaina, nós temos algumas perguntas de integrantes da Associação dos Diários do Interior do Rio Grande do Sul. Começando pelo Jornal do Povo, representando a região centro-oriental. Qual a sua proposta de desenvolvimento para as cadeias produtivas do arroz e da soja no Rio Grande do Sul e que tipo de investimento será necessário para o Estado fazer? Arroz e soja no Rio Grande do Sul, a coisa está... A gente tem que perguntar lá, no caso do arroz, tem que perguntar para o de Pelotas, né? Para o Érico Ribeiro, que é o campeão, esse é o campeão, né? Esse tem produção de arroz no Rio Grande do Sul que eu acho que ganha de... Ele bate todo mundo, né? Acho que é o campeão do mundo, quase. Eu acho que essas são cadeias de produção que estão muito monopolizadas, né? Então, com um nível são as cadeias dominadas pelas grandes empresas. E nós, nisso, óbvio, arroz é fundamental, nós queremos que haja uma inversão disso. Nós, de uma certa forma, nós somos um projeto que, ao beneficiar o pequeno e o médio produtor, nós vamos nos enfrentar com os setores. Os setores, certamente, que dominam a produção de arroz e a produção de soja, nós vamos ter um confronto inevitável, porque se nós não tivermos esse confronto, o Estado não vai conseguir se desenvolver. Tanto é assim que, no caso de Pelotas, por exemplo, né, que é onde essa região, se nós dependêssemos da linha do Érico Ribeiro, por exemplo, essa região não ia se desenvolver, ao contrário, foi uma região que não se desenvolveu em função desses grandes latifúndios, né? Então, nós vamos apostar numa linha de reforma agrária, só que é um processo longo, como eu disse, como o PIB gaúcho depende muito disso, não é um processo simples, mas nós não vamos ter uma linha de incentivo, eles vão poder fazer seus negócios, mas não vão contar com o Estado para fazer esses negócios do ponto de vista de ter recursos públicos, enfim, isso não vai ter. Candidato, outra pergunta ainda da região centro-oriental, Jornal do Povo. Qual a importância da navegação fluvial em seu projeto de governo e qual o seu compromisso com a dragagem do Rio Jacuí e o aparelhamento do Porto de Cachoeira? Olha, aí esses pontos mais de infraestrutura, nós temos um problema aqui que não há uma política de realmente usar os nossos rios, né? Nem no caso de Porto Alegre há essa política, porque nós temos toda a região vinculada com Guaíba, com as ilhas, a zona sul da cidade que podia ter sido usado com hidrovias e não foi. Então, é uma política que tem que ser estudada para realmente usar o máximo possível. Ou seja, qual o tipo de planejamento exato, nós vamos depender muito de ter uma relação com as universidades e com os setores produtivos para saber como é que se pode otimizar, né? E a partir daí ter recursos públicos, priorizar conforme for a capacidade do Estado de aportar. Mas realmente nós temos que ter política para... Eu dizia para vocês que a produção no Brasil, a circulação de mercadorias, os cálculos que eu tenho é que é de 60%. Eu não sei bem no Rio Grande do Sul que peso tem, mas também é grande. Então todo o escoamento da produção sobrecarrega muito as estradas, né? Então, e é caminhão para tudo que é lado, não tem estrada que se mantenha. Então, quanto mais nós conseguirmos fazer um tipo de transporte de mercadorias
usando nossos rios, isso vai ser um sinal de progresso. Candidato, uma pergunta enviada pela região Nordeste, jornal Folha de Caxias, diz que a Serra Gaúcha tem problemas de infraestrutura que prejudicam a logística da distribuição da produção agrícola e metalmecânica. Ele pergunta, se eleito governador, a população da região pode contar com a duplicação e o pedagiamento da Rota do Sol entre Caxias do Sul e Lajeado Grande? Existe também a demanda da duplicação da RS 122 entre Caxias e São Vendelino. E, por fim, como o senhor pretende tratar a construção do aeroporto regional de Vila Oliva? Olha, eu acho assim, ó, infraestrutura é um problema geral, a Serra também, porque aí nós temos um polo realmente de produção forte, mas nós não somos da linha de pedágio, então não sei bem qual é o interesse da pergunta em relação ao pedágio, por que teria que ter o pedagiamento, então, mas não é da nossa linha. E obviamente que poder ter investimento em estradas, vai ter que ter parceria do governo federal. O governo federal vai ter que entrar nisso, porque do contrário, nós não vamos ter. Ou seja, nós aqui no Rio Grande do Sul, os investimentos foram muito baixos nisso, né? A própria Dilma fez quando nós tivemos a inauguração, a ideia de fazer a duplicação da Ponte do Guaíba, foi algo que a Dilma... É o governo federal que tem que entrar para fazer uma duplicação da Ponte de Guaíba, que é um negócio que é básico para poder realmente chegar na capital. Se precisou a presidente entrar no jogo, e mesmo assim ainda nós estamos longe de começar o projeto, em todo o estado vai ser assim. O tema das estradas vai ser ou o governo federal entra ou nós não vamos resolver. E não vai adiantar pedágio. Isso é o que eu acho que é um pouco a ilusão. De que o pedágio vai ter pedágio, vai conseguir resolver, porque vai ter investimento, porque alguém vai... com o dinheiro do pedágio vai duplicar a estrada, isso não vai acontecer. Ou seja, para ter duplicação, para ter melhoria substancial nas estradas, o governo federal tem que entrar com recursos. Candidato, tem uma pergunta também que reflete essa preocupação dos municípios com infraestrutura, que é do jornal Ibiá, da região metropolitana, principalmente envolvendo o Vale do Caí. Há problemas de duplicação ali na 240, entre Portão e Montenegro, há um problema também na 287, né, com falta de manutenção. E uma pergunta daí específica em relação à manutenção e à infraestrutura das estradas do Vale do Caí, o que é possível projetar sobre isso nos próximos 4 anos, e há um questionamento também em relação ao DAER, o que o senhor pretende fazer em relação ao DAER para que o órgão passe a funcionar melhor? O DAER é uma crise permanente, né? Por isso que também teve aí a discussão da fundação da EGR, teve muito a ver com isso, por isso que eu também não fui contra, porque o DAER está tão queimado na população e é uma estrutura tão ineficiente, mas eu não acho que o problema seja do funcionalismo ali, que o DAER é o que supostamente teria que resolver todos os problemas que não tem solução porque não tem dinheiro. Então o DAER fica... o DAER eu acho que é o órgão que está se especializando em dar desculpa, entendeu? Em fazer uma promessa e não cumprir. E nessa região aí, é uma das regiões mais castigadas, também pelo fluxo aí a rodovia é castigada mesmo, porque tem a ver com muito caminhão, né? Então não tem estrada que aguente, então tu tem que ter investimento muito pesado aí. Então aí entra parceria com o governo federal, porque do contrário, nós vamos ficar numa lógica de promessas também, então, que é o que eu vejo que o governo está fazendo, né? E a oposição, digamos, de direita, ela explora a precariedade das estradas para fazer o discurso do pedágio, de que não pode ser pública, tem que ser pedagiada, tentando trabalhar com a ideia de que se tiver pedágio, vai ter melhoria substancial, e não vai ser assim. Quer dizer, o pedágio não tem capacidade realmente, a partir do pedágio, de se duplicar estradas, de fazer isso, não é suficiente. Então aí tem que entrar recurso público, né? O que nós nos comprometemos é justamente fazer o estudo, examinar cada caso para realmente onde a situação é uma situação de muita precariedade, e nesse caso é de muita precariedade, que o Estado atue. Mas não é com pedágio, e sim com exigência ao governo federal, com parceria ao governo federal, para poder atuar e minorar esse drama. O Jornal Nacional também manda questão envolvendo estrada. Passo Fundo é o polo de uma importante região em que a logística é fundamental para o desenvolvimento. Para melhorar o sistema rodoviário, existem 2 projetos de duplicação.
um da RS 324 entre Passo Fundo e Casca e o outro da RS 135 entre Passo Fundo e Erechim, que estão parados no governo do estado. Qual promessa ou proposta sua para viabilizar a duplicação dessas duas importantes rodovias? A pergunta é boa. Qual promessa? A promessa. Não, eu acho que não é uma questão de promessa. Eu acho que justamente é as pessoas não caírem mais nas promessas. Acho que esse é o ponto. Então, nós estamos discutindo questões dos... Qual é o jornal nesse caso? É de Passo Fundo? Jornal Nacional. O ponto é assim, ó, tem demandas regionais que a sociedade vai ter que fazer, mas ela vai ter que fazer a demanda e, ao mesmo tempo, discutir de onde nós vamos tirar os recursos. Porque, do contrário, nós corremos o risco de cair numa lógica que é a lógica no final da pergunta. Qual é a promessa? Diz assim, ainda pergunta qual é a promessa, quer dizer, é quase como qual é o conto que vai contar e depois não vai cumprir, porque já a estrutura de promessas é assim. Nós o que queremos chamar a sociedade a debater é justamente como que nós vamos fazer para que a sociedade organizada controle o recurso público. Porque em todo o estado vai ter demanda. Por que de várias perguntas envolvendo rodovias, eu não posso dar uma resposta padrão, dizendo, não, vamos duplicar, ou vamos fazer, porque tem um problema que tu não tem como com o mesmo valor, com o mesmo dinheiro, resolver mais de um problema. Tu tem que resolver um problema de cada vez com um determinado recurso. Hoje os recursos públicos, eles não são infinitos. E a crítica que nós fazemos é que eles estão sendo usados para sustentar uma determinada elite. E nós queremos ganhar a sociedade gaúcha e os setores que têm todo tipo de demanda para fazer a disputa nessa lógica. Na lógica de que para onde está indo os recursos. A partir de ter uma visão de para onde é que está indo o dinheiro público e dizer, não, para cá não pode mais ir, aí nós vamos discutir aonde se aplica o recurso público e evidentemente que vai ter uma disputa se vai ser mais aqui, mais ali. Mas hoje, senão a gente está se auto-enganando. Eu debato, por exemplo, com os Coredes. E os Coredes fazem as consultas populares. Bem, é extraordinário fazer consulta popular. Todo mundo vota para onde é que tem que ir o dinheiro, então tem o setor que se mobiliza, consegue trazer, tudo em tese, né? Tudo em votação, mais recursos para cá, mais recursos para lá. Mas resulta que eles, depois que votam, eles não pegam o dinheiro e aplicam. Fica só na promessa. Tanto que, atualmente, das consultas populares, a dívida que o Estado tem com os Coredes é de 2 consultas. Eles estão fazendo consulta, mas eles não têm recurso de 2 consultas anteriores. Então não adianta. Então a sociedade tem que se convencer de que não é uma questão só de fazer o pleito desligado do debate geral de qual é o todo do orçamento e para onde é que está indo esse dinheiro. Porque, do contrário, o candidato lá, especialista na região tal, que conhece tudo de determinada rodovia, vai fazer um discurso lindo. E as pessoas vão dizer, mas que maravilha, porque o cara, entendeu, está dizendo que vai resolver o meu problema. Tá bem, mas essa estrutura de promessas nós não estamos nela. Nós queremos discutir o miolo do problema, e o miolo do problema é qual é a prioridade pública. O Estado, ele usa os seus recursos públicos para o capital privado, se usa, quanto que usa? Aí entra a parceria pública e privada, bem, nós não negamos que tenha parceria pública e privada, necessariamente, mas depende do que é a parceria pública e privada. Nós não negamos que haja algum nível de recurso público para capital privado, mas nós queremos discutir qual é esse capital privado. A nossa preferência é que não seja capital privado internacional, não, que seja capital pequeno, capital médio, agricultura. Pergunta, o que nós podemos fazer sobre soja e arroz? Os que têm o domínio, não digo o pequeno produtor, não, mas a cadeia produtiva do arroz e da soja no Rio Grande do Sul é dominada, não é dominada pelo pequeno e pelo médio. Então, onde é que o Estado entra? O Estado entra para facilitar ainda. A lógica atual é que o Estado entra para fazer a parceria com o grande. E que é só assim que nós podemos nos desenvolver. Nós estamos contra isso. Nós achamos que o Estado tem que ser um lugar de defesa do pequeno e do médio para poder, de uma certa forma, democratizar o capital, digamos assim. Mas, sobretudo, e isso, para fechar, é o estratégico para nós queremos que o Estado se fortaleça
como instituição. O Estado tem que se fortalecer e tem que se democratizar, porque do contrário ele é um aparelho distanciado da sociedade. Ele precisa se fortalecer como ente público e ser controlado pelo público. Por isso que todas as demandas que existem por estrada, por problemas regionais, elas têm que estar integradas nessa visão de combate a privilégios e, ao mesmo tempo, de destinação dos recursos públicos para um plano de desenvolvimento do Estado que vai vincular esse plano com os interesses regionais, em geral, beneficiando os setores mais necessitados. Candidato, vamos à região do Vale do Rio Pardo, região que encontra sua base econômica na produção de tabaco. Você é brava. Reconversão, que beleza. Exatamente. E existe um número muito grande de famílias e de municípios que dependem economicamente do tabaco, mas o tabaco vem sendo alvo de legislações e resoluções restritivas, enfim, a produção, que tornam incerto aí o seu desenvolvimento no futuro. E, ao mesmo tempo, há uma linha que defende que a produção de tabaco seja gradativamente não substituída, mas combinada com outras. É o que se fala da diversificação econômica. Qual a sua posição, a posição do seu grupo em relação à produção de tabaco? Eu acho que tem que buscar, num processo longo, inevitavelmente, não tem como não ser longo, até porque tem demanda, então se tem demanda vai ter que ter oferta. Então, como tem muita gente que fuma, tem que ter produção. Então, eu não sou contra que tenha produção. Só que eu acho que a sociedade tem que avançar culturalmente e cada vez, eu imagino, bem, eu mesmo fui fumante, deixei de fumar, e meio que foi uma decisão do tipo, não vou me matar, então vou parar de fumar. Então, eu acho que vai diminuir o consumo de cigarros. Eu acho que tende a diminuir. Pelo menos, imagino eu, se a sociedade avançar, não é um julgamento individual sobre as pessoas, cada um, se quiser fumar, fuma. Tanto que eu defendo que não seja só não seja só a droga do fumo, né? Assim como eu não acho que tenha que colocar um jovem preso por fumar um cigarro de maconha, eu não acho que o sujeito tenha que ser preso. Então, que é a lógica mais elementar, né? Eu vi, inclusive, a Ana Amélia, que é muito preocupada em defender, eu acho que ela defende, sobretudo, a indústria do fumo, né? Não tanto os trabalhadores camponeses, né? Mas ela comparando com a Bolívia, né? Não pode, na Bolívia, fazer as pessoas pararem de produzir coca. Eu concordo com essa lógica, acho que a produção vai continuar, mas tem que ter um plano para essas famílias. Não tanto só por essa questão do consumo, mas também porque o problema maior do caso do fumo é que as pessoas estão morrendo na produção disso, né? O camponês ali, o trabalho é uma droga muito pesada, as pessoas têm uma vida mais curta, doenças terríveis nessa região. Então não dá para aceitar isso sem ter uma política a longo prazo de produção de produtos melhores, né? Então, feijão, arroz, não, todo tipo de produção que seja benéfica, né? E não a produção de um produto que realmente só faz mal para a saúde. Mas nós não temos pressa para isso. Ou seja, não é uma prioridade nossa, né? Essa questão. Se tivesse um governo do PSOL, provavelmente o que teria mais era controle da segurança do trabalho, digamos assim, né? Acho que o que mais nós iríamos investir é que tenha a segurança de trabalho, porque para ali tem que ter roupas especiais e as pessoas em geral ou às vezes não sabem ou não usam, as empresas não fornecem, né? Que ali as grandes empresas multinacionais de tabaco, quanto menor for a remuneração dos plantadores, melhor para eles, né? Eles ganham muitos lucros com isso. Então, nós íamos atuar muito aí, né? Na organização sindical desses trabalhadores, que são realmente muito explorados. A nossa maior preocupação é com eles, nesse caso. Tem uma questão geral, estratégica, porque é uma região inteira que depende disso, né? E para o futuro, é óbvio que nós vamos caminhar para uma crise nessa região se
a longo prazo não tiver uma reconversão, porque vai diminuir o número de pessoas fumando. Eu acho isso, pelo menos. Certo. Candidato, nós tínhamos ainda uma outra questão do Vale do Rio Pardo, mas eu creio que, de certa forma, ela já foi respondida porque envolve a demanda da duplicação da RSC 287, na medida em que é um importante corredor entre a região do Vale do Rio Pardo e o sul do estado, uma região produtiva, exportadora, necessita de uma rodovia em melhores condições, que atualmente está desafogada, mas eu creio que já foi respondida, de certa forma, pelo senhor. Né? Então, eu gostaria, candidato Roberto Robaina, da Frente de Esquerda, representa os partidos PSOL e PSTU na disputa pelo governo do estado. Agradeço muito a sua presença e uma boa campanha para o senhor. Muito útil, obrigado, valeu. Certo, então, nos próximos dias voltamos com mais candidatos a governador. Muito obrigado pela audiência.